Eu queria, hoje à noite, ler um texto nas Sagradas Escrituras. Eu vou ficar com o meu telefone aqui aberto. Tem um texto aqui, que é o texto que eu gostaria de ler como introdução, porque eu achei muito interessante. Mas eu queria ler com vocês Lucas capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Lucas capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Lucas capítulo 13, versículos 10 até o versículo 17. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos, por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da congregação, indignado, ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Eu vou ler um texto que a maioria de vocês tem, porque está no WhatsApp aqui dos casais aqui. Os casais da igreja têm um grupo no WhatsApp, e eu vou ler um texto. Esse texto foi colocado pela Aurilene. Acho que foi hoje à tarde que ela colocou. Diz assim o texto: para ser feliz e fazer a vontade de Deus, você vai precisar desistir de muitas coisas. Desista de dar ouvido ao que não te edifica. Desista de se defender das afrontas que chegam até você. Desista da sua necessidade de estar sempre certo. Desista do seu vício de tentar controlar todas as situações e pessoas. Desista de culpar os outros por tudo e também de se culpar. Desista do diálogo interno autodestrutivo. Desista das queixas. Desista das
das suas resistências ou da sua resistência às mudanças. Desista de rotular os outros. Desista dos seus medos. Desista das suas culpas. Desista das suas justificativas. Desista de viver segundo as expectativas das outras pessoas. E pare de se preocupar tanto com o que os outros falam de você. Nenhuma opinião pode deformar o seu caráter ou apagar quem você é em Cristo Jesus. E além do mais, o que as pessoas pensam sobre você não é um problema seu, é um problema delas. Desista de esperar dos outros aquilo que você sabe que não vem. Melhor, só faça alguma coisa por alguém quando estiver maduro o suficiente para não esperar nada em troca. Muitas vezes, querido, o segredo é esse: desistirmos de tudo que nos escraviza, paralisa, limita, abate. Você precisa mergulhar mais fundo em Deus e parar de resistir às mudanças que precisam acontecer. Um novo tempo em sua vida chegará quando você tiver novos posicionamentos e novas decisões que glorifiquem a Deus em plenitude e te tornem um ser humano mais parecido com Jesus em sua essência. Eu vou ler até aqui. E vou começar a minha mensagem hoje à noite dizendo o seguinte: as pessoas podem ser muito cruéis. Muito cruéis. Eu me lembro quando eu era garoto, cheguei aqui em Fortaleza. Uma das maiores dificuldades que eu encontrei como garoto, e a maioria dos garotos aqui sabem, e vocês adultos também, uma das maiores dificuldades que eu tinha era jogar no time de futebol da rua, com os garotos. Eu chegava, estavam jogando bola, naquela época a gente não tinha esse campinho society, a gente jogava no calçamento mesmo. Por isso que os dedos da gente são cheios de marcas, né? Porque a gente não arrancava pedaço, a gente arrancava quase o dedo todo. O chaboco, né? Alguém lembrou bem aí essa palavra, né? A gente arrancava o chaboco. E o negócio era o seguinte: você arrancava o chaboco num dia, no outro dia você estava jogando bola sem chaboco e tudo. Mas, normalmente é assim, quando chega alguém novo em algum lugar, ele não tem amizade, não tem relacionamentos, ele fica no canto. Eu ficava no pé do muro, morrendo de vontade de jogar, e eu não era tão ruim assim. E eu me lembro que eu ficava esperando que alguém olhasse para mim e visse que tinha um sujeito ali doido para bater uma bolinha, bater o racha. E era uma maravilha quando alguém chutava e a bola vinha até onde eu estava, porque eu pegava na bola, mas na verdade eu queria dizer assim: ó, eu estou aqui. Se alguém precisar de um cara para jogar aí, eu jogo em qualquer lugar, eu jogo até no gol. Eu quero um lugarzinho para fazer parte, eu quero fazer parte desse negócio. Era ali na rua Dom Jerônimo, aqui no Benfica. Era horrível esse tempo, porque era um tempo que eu tinha que convencer aqueles garotos da minha idade que eu tinha habilidade suficiente para jogar com eles. Porque você sabe, né? Às vezes um time de rua
tem mais exigências do que um time profissional. É verdade. O cara, para jogar num time de rua, o cara tem que ser craque. O time profissional pega aí, qualquer cara monta lá. Mas o cara, para jogar futebol na rua, o cara tem que ter habilidade. É ou não é, Léo? O Léo aí foi jogador de futebol, sabe disso, quase se profissionalizou, né? Chegou bem pertinho de se profissionalizar. Então era uma dificuldade enorme, porque eu tinha que me convencer que eu era bom, que eu merecia ser aceito, e tinha que convencer os caras de que eu era bom e que eles precisavam me aceitar. E dia após dia eu ia para lá, esperando uma oportunidade que eles me dessem para eu provar o meu valor. Saber, mostrar para eles que eu sabia dar umas embaixadinhas, que eu sabia matar a bola no peito, que eu sabia dar um drible. Era terrível. Eu vivi muitos anos da minha vida, tenho vivido aos quase 57 anos de idade, tendo sempre que provar que sou capaz de fazer alguma coisa. Acontece o mesmo com você. Você está sendo sempre provado que você é capaz de fazer aquilo que você diz que é capaz de fazer. Quando eu me converti ao Evangelho, em pouco tempo eu fui convidado para dirigir escola, para pregar na escola, para pregar no púlpito da igreja, e era um desafio, porque eu tinha que mostrar que eu era capaz sim de pregar e de ensinar. Em pouco tempo de vida cristã, eu fui alçado ao ministério, me deram a oportunidade do ministério, e eu passei a me sentir obrigado, desafiado a provar a minha capacidade como obreiro. Eu fui separado para o diaconato, depois eu fui autorizado ministro, autorizado pastor, e depois eu fui ordenado pastor. Foram os ministérios que eu enfrentei. Não fui presbítero, não fui evangelista, não fui líder de mocidade, mas eu tinha que provar que eu era capaz de pastorear, e todos os dias eu sou desafiado a provar que eu tenho um chamado, que eu tenho uma vocação. Todos os dias você é chamado a provar que você tem capacidade, que você tem habilidade, que você é capaz, que você pode gerenciar, que você pode ser um líder, que você pode ser um bom profissional, que você pode ser um bom pai de família, que você pode ser um bom filho, que você pode ser um bom aluno. Todos os dias exigem de nós que nós provemos a nossa capacidade. As pessoas querem ser convencidas de que nós somos realmente capazes de realizar tarefas, seja em que categoria for, seja em que área for. E nesse aspecto, nessa exigência, nessa cobrança para você mostrar que você é capaz, que você tem condições, as pessoas são cruéis umas com as outras. As pessoas são duras, além do esperado, além do limite. As pessoas são mais exigidas. E, infelizmente, as pessoas podem ser duras e cruéis umas com as outras, nas suas exigências, inclusive dentro da igreja. Existem muitas maneiras de sermos cruéis uns com os outros dentro da igreja.
E uma dessas exigências, desses ambientes de exigência está aqui nesse texto que a gente leu. O texto de hoje nos mostra Jesus dentro de uma sinagoga, pregando numa sinagoga, e tendo que lidar com a crueldade das pessoas dentro dessa sinagoga, porque ele acabara de praticar um ato de misericórdia com alguém que precisava muito, só porque era num sábado. E eu gostaria que a gente olhasse para esse texto hoje à noite, para que a gente pudesse tirar algumas lições, aprender algumas lições. Porque esse texto começa com Jesus rigorosamente cumprindo a lei. Ele vai à sinagoga num dia de sábado. O texto não nos diz quantas pessoas estavam naquela sinagoga, mas a gente pode ter uma ideia se era um pequeno grupo ou se era um grupo grande. Por quê? Porque esse episódio acontece logo após o Sermão do Monte, quando Jesus havia pregado para mais de 5.000 pessoas, alimentado mais de 5.000 pessoas. E é provável que essas pessoas que foram alimentadas, que viram Jesus realizar um milagre, também estivessem famintas e sedentas para ouvir aquele homem que realizava milagres, que pregou aquele grande sermão na montanha, pregar um sermão dentro da sinagoga. O ambiente próprio dos judeus. A Bíblia não diz, mas eu imagino que todos os lugares da sinagoga estavam ocupados, tinha gente em pé. E Jesus começa a ensinar, e enquanto ele está ensinando, ele fixa os seus olhos numa mulher. Não era uma mulher qualquer. Era uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. O texto diz que ela passou 18 anos da sua vida encurvada e ela não podia endireitar-se, ela não podia ficar ereta. Agora imagine você, uma mulher, tendo que ir ao poço buscar água, encurvada. Imagine essa mulher tendo que preparar a sua comida, encurvada. Imagine essa mulher tendo que fazer a sua higiene encurvada. Imagine essa mulher no convívio social, nas suas atividades, encurvada. Imagine a dificuldade dessa mulher para pegar alguma coisa pendurada na parede. Pense em todas as dificuldades dessa mulher. Ela tinha, dia após dia, provar que tinha capacidade de viver, a despeito daquela situação em que ela estava envolvida. E a Bíblia diz que ela tinha aquela condição porque ela estava aprisionada. O seu defeito não era apenas um defeito físico. Havia uma atividade espiritual que aprisionava, que mantinha aquela mulher daquele jeito. Ela não seria curada apenas com fisioterapia, com RPG, sei lá o que é que tem aí. Ela tinha um demônio. Existia um poder espiritual maligno que fazia com que aquela mulher ficasse encurvada, rendida, debaixo daquele poder. Ela estava aprisionada por aquele poder. Não podia endireitar-se. Ela caminhava encurvada, ela almoçava encurvada. Havia uma espírito
espírito que a dominava, que não permitia que ela ficasse ereta. A gente vê isso num culto e nunca mais vê a pessoa, é uma coisa. A gente vê isso em alguém que vem 4 vezes na semana e depois, no mês, a igreja depois desaparece, é uma coisa. Mas segundo o texto nos deixa entender, aquela mulher frequentava aquela mesma sinagoga regularmente por 18 anos naquela condição. Quantos aqui têm 18 anos de idade? Quem tem 18 anos? Poxa vida, só tem velho aqui. Graças. Não tem ninguém com 18, só tem velho. Agora, imagine comigo os tipos de abusos verbais que essa mulher sofreu. De violência verbal que essa mulher sofreu, tanto de adultos como de crianças. Pare para pensar um pouquinho, como é que ela era chamada pelas pessoas, como é que as pessoas se referiam a essa mulher. A Bíblia não diz o seu nome, porque essa mulher, provavelmente, e aqui é uma suposição, isso aqui é uma ideia de quem está pregando, é uma ideia minha, um pensamento meu, é uma reflexão minha, provavelmente ela era conhecida pelo seu apelido. Como eu era na minha época, que vinha e ficava lá no muro, e o pessoal ficava me chamando de vela branca. Graças a Deus, né, irmãos? Porque vela é para iluminar. A gente tem que tirar proveito até disso. Agora, se eu souber que alguém aqui me chamou de vela branca, coro vai cantar. Publicamente eu vou disciplinar. Você lembra do seu apelido de infância? Como? Barata? Saraça. Quem mais? Eu tinha um amigo que o apelido dele era Piolho. E ele ficava zangado. E quando a gente ia jogar bola, e ele fazia alguma coisa errada, e para ele não ficar zangado, a gente só olhava um para o outro e fazia assim. Quem foi que jogou essa bola? Para não dizer, foi o Piolho. Imaginem essa mulher tendo que suportar 18 anos da sua vida, sem as pessoas chamarem o seu nome, e só se referirem a ela pelo seu apelido, ou pelos seus apelidos. Eu até imaginei a cena das crianças, as crianças insultando essa mulher. A gente veio morar aqui, como eu disse, na Dom Jerônimo, e naquela época tinha aquele pessoal que vendia carne nos cavalos, né? E a gente já sabia de longe, a gente já sabia, porque o cara vinha batendo na tampa das caixas. E a gente quando o pai da gente não queria que a gente saísse, dizia assim, não saia de casa que o Papa-Figo está vindo aí. E o cara era terrível. Então o cara vendia carne e os pais diziam que eles eram Papa-Figo. Nos amedrontavam. Agora imagine essa mulher
crianças tirando sarro dessa mulher, dizendo palavras humilhantes, zombando da sua condição e correndo ao redor dela e rindo. Imagine a condição dessa mulher. Imagine o sentimento, as emoções afloradas dessa mulher que vivia encurvada e ao seu redor havia um mundo de pessoas, adultos e crianças, que zombavam e que riam da sua condição. Imagine quantos adjetivos nada lisonjeiros ela deve ter ouvido. Retardada, loura, bêbada, drogada, eis aquilo, metida a isso, inteligente. Você sabe que às vezes a palavra inteligente pode ser não é um elogio, né? Dependendo da maneira como é dita. Qual era o grande desejo dessa mulher? O grande desejo dessa mulher era sair do muro e se misturar com a multidão. Meu grande desejo era sair do muro, porque no muro todo mundo me via. Mas jogando bola, eu era igual a todos. O grande sonho dessa mulher era não ser percebida, era não ser notada. Pense nisso. Dezoito anos e Jesus entra nessa sinagoga e ele chama esta mulher. E ele diz assim: vem aqui. Ele chama para que ela saia do seu lugar, do meio da multidão, e vá à frente de todos. Mas o tratamento de Jesus com essa mulher é completamente diferente. Ele tem um respeito por essa mulher que ninguém demonstrou. Ele demonstra um apreço, um respeito por essa mulher que ninguém nesses 18 anos foi capaz de demonstrar. Ele diz assim: mulher, quando um judeu chamava uma mulher desta forma, era uma atitude de extremo respeito, de extrema consideração. Jesus não a chama pelo apelido. Ele não diz assim: ei, você mulher que está encurvada, ei, você mulher que tem uma corcova, ei, você mulher que tem um monte de defeitos, ei, você que não tem habilidades, ei, você que vive encurvada há 18 anos. Ele não trata essa mulher assim. Ele simplesmente a trata igualmente a todas as pessoas que estão naquela sinagoga. Ele diz: ei, mulher, você mulher, vem aqui à frente. Mulher, vem aqui à frente. Ele a trata com deferência. E ele diz: você está livre da sua doença. Porque aqui Jesus é o contraste, é o oposto do que essa mulher encontrou nesses 18 anos em que ela estava oprimida, aprisionada por esse espírito. Jesus não a rotula, Jesus não a trata com adjetivos que a depreciam, Jesus não fala do tipo de enfermidade que ela tem, Jesus não diz que ela está endemoniada, possuída por um demônio, escravizada por um demônio. Ele não diz assim: vem aqui você até aqui à frente, com essa sua enfermidade, vem aqui que eu vou curar você. Ele não diz isso. Ele diz: mulher, você está livre da sua doença. Ele faz algo que as pessoas que estavam ao seu redor durante 18 anos não foram capazes de fazer. Porque o texto nos diz que depois que ele diz a essa mulher que ela está livre da sua doença, ele a toca.
Os judeus tinham uma rigidez extrema na questão da higiene, da impureza. Eles estão numa sinagoga, num ambiente religioso. Num ambiente em que ela deveria ser acolhida e ela é rejeitada. Em que ela deveria ser bem tratada e ela é depreciada. Em que as pessoas deveriam aproximar-se dela e as pessoas se afastavam. Em que as pessoas deveriam tocá-la, porque o toque é importante para o ser humano. E as pessoas se afastavam e não a tocavam. 18 anos frequentando regularmente a sinagoga. E as pessoas a isolavam. E ela se sentia sozinha. E o texto nos diz que Jesus colocou as mãos sobre ela. Ele não a chama apenas para perto. Ele não apenas a declara livre da enfermidade ou do demônio que a aprisionava. Ele não diz apenas que ela está livre. Ele tem uma profunda demonstração de carinho e respeito por ela quando ele impõe, quando ele toca nessa mulher. Porque o toque é o sinal de aceitação completa. O toque é o sinal de aceitação plena. Porque essa mulher estava sendo rejeitada há 18 anos. Jesus está quebrando essa barreira. E é isso que eu penso que a igreja deveria fazer. A igreja deveria quebrar as barreiras. Ninguém questionou. Os ouvintes ficaram maravilhados. A não ser um líder na sinagoga. O chefe da sinagoga. Ele deveria ser o primeiro a se alegrar. Ele deveria ser o primeiro a ficar entusiasmado. Mas ele conhecia a religião, mas não conhecia Deus. Ele conhecia todas as regras. Ele conhecia todos os métodos. Ele era capaz de dizer a Jesus como é que Jesus deveria pregar. Mas ele não conhecia o que significa ser um homem e uma mulher de Deus. E sabe qual é a reclamação desse homem? Porque Jesus havia curado essa mulher que estava há 18 anos enferma, aprisionada por um demônio, num dia de sábado. O chefe da sinagoga é uma figura, é uma imagem, é uma representação de todas as pessoas que exercem ou que têm algum tipo de autoridade dentro da religião. E ao invés de construir pontes, constrói barreiras. Ao invés de destruir barreiras, as constrói. Ele é o símbolo daqueles que deveriam se alegrar com os que se alegram, mas é o que mais critica, é o que mais reclama. Ele é o símbolo daqueles que deveriam desistir de querer que as coisas funcionem do seu jeito, ao invés de se alegrarem porque as coisas estão funcionando do jeito que Deus quer.
Deus nos chamou para unir. Deus nos chamou para juntar. Deus nos chamou para aceitar. É por isso que eu fiz questão de ler esse texto no início. Porque nós estamos querendo muitas coisas, mas na verdade nós precisamos desistir de muitas delas para nos tornarmos parecidos com Jesus. Irmãos, eu tenho 30 anos de ministério. Vou fazer 33 anos de ministério agora. Aliás, fiz agora, em junho. Agora em junho fiz 33 anos de ministério. Você sabe uma coisa que eu aprendi? É que cada pessoa na igreja tem a sua história. Cada pessoa na igreja tem a sua igreja. Cada pessoa na igreja tem o seu evangelho. Cada pessoa na igreja tem o seu modelo. E o que esse texto nos ensina é que nós precisamos abrir mão dos nossos modelos, dos nossos evangelhos, para aprendermos o evangelho de Jesus. Nós temos um modelo que nós achamos que é o modelo certo, que na igreja só deve cantar ainda a harpa. Quem foi que disse que esse é o modelo certo? Nós temos um modelo que diz que na igreja não deve se cantar mais hino da harpa cristã, porque é antigo. Quem foi que disse que esse é o modelo certo? Nós criamos na nossa mente uma igreja ideal para nós, na nossa percepção pessoal, mas não ideal para Deus. E aí, quando nós não encontramos essa igreja que nós imaginamos ideal para nós somos cruéis. Nós somos duros. Porque nós não queremos desistir. E Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, desista de si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, desista daquilo que você tem como ideal. Tome o meu ideal e venha após mim. Não existe um modelo certo de igreja, de como se pastorear, de como se cantar, de como se orar. Não existe. Tudo isso é fruto do nosso desejo pessoal. E o que a Bíblia mais nos ensina é abrir mão dos nossos desejos pessoais e abraçar o desejo de Jesus, a vontade de Jesus. A gente precisa desistir de rotular Deus, de rotular as pessoas, de achar que somos melhores, que podemos fazer melhor, que do nosso jeito funciona melhor. Uma vez eu preguei aqui sobre comparações. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é se comparar com alguém. Porque você não é igual a ninguém, não tem ninguém igual a você. Deixa eu dizer uma coisa que pode parecer prepotência, mas não é só a verdade. Eu sou feliz porque só tem um sujeito como eu. Eu. Não tem ninguém igual a mim. Não é uma maravilha um negócio desse? É uma maravilha. Deus pegou a forma que Ele me fez e jogou fora.
Esse sujeito aí não tem mais nenhum igual a ele. Nenhum. Ninguém fala como ele, ninguém é capaz de fazer aquilo que ele faz do jeito que ele faz. Pode fazer o que ele faz de outra maneira, mas do jeito que ele faz é só ele. Por isso que eu nunca desejei ser outra pessoa, porque é impossível ser outra pessoa. Eu sou o que eu sou, eu não sou o que eu digo. Eu sou o que eu sou, eu não sou o que eu falo. Agora, o que eu falo só é verdade se eu for. Correto? Então, um conselho que eu vou dar a você, que eu dei a mim mesmo, adotei e não uso. Aliás, eu uso. Desista de ser eu, porque eu desisti de ser você. Desista de ser eu. Eu desisti de ser você. Nós nunca seremos parecidos fisicamente. Nem as minhas filhas têm traços, mas não são traços que identificam, mas elas não são iguais a mim. Elas não pensam como eu penso. E o que Jesus está dizendo a essas pessoas, o que Jesus disse a esse homem na sinagoga, a esse religioso, é duro para um religioso ouvir. A resposta que Jesus dá a esse homem, que o critica por não ser igual a ele, por não ter a mesma conduta que ele tem, ele diz assim, versículos 15 e 16, o Senhor lhe respondeu, quem foi que falou? Foi o chefe da sinagoga. Mas Jesus não está falando só para ele. Por isso que Jesus usa a palavra no plural. Ele fala, hipócritas. Aí ele diz assim, vocês não desamarram no sábado. Que a crítica era por causa do sábado. Porque na cabeça dele, Jesus não estava fazendo de acordo com o que ele achava que era o correto, que era a lei. Ele diz, se você não desamarra o seu boi, ou o seu jumento do estábulo, e você não vai lhe dar água? Irmãos, pensem que absurdo isso que Jesus está falando aqui, que contradição desse homem aqui da sinagoga, desse líder da sinagoga, desse dirigente da sinagoga. Ele recrimina Jesus, ele condena Jesus, porque Jesus curou uma pessoa. Eu me lembrei, sabe do quê? Daquele gorila e daquela criança. Aquele gorila, que é a criança que caiu lá. Quantas pessoas vocês já acham que algum dia foram naquele parque dar uma banana para aquele gorila? E a vida daquela criança não era mais importante? O que Jesus está dizendo, você leva o seu gorila para tomar água, e você não quer salvar a vida dessa criança? Não é interessante? Talvez alguns opositores de Jesus tenham dito, não está aqui, mas eu posso imaginar como ilustração. Não, mas poderia ter um outro meio. Por que você não atirou um dardo nela e fez ela adormecer até a segunda-feira, para você curá-la na segunda? Hipócrita, porque ela estava doente há 18 anos. Porque ela tinha uma necessidade urgente.
ser curada, de ser liberta, de ser livre. Quer dizer então que essa filha de Abraão, essa filha de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Dentro do contexto religioso dos judeus, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não poderia e não deveria, no dia de sábado, ser liberta, mas você pode pegar o seu jumento e o seu boi, o seu gorila, a sua girafa, o seu papagaio e colocar comida para ele. Vocês estão querendo me dizer que o boi e o jumento é mais valioso do que a vida dessa mulher? É isso que Jesus está perguntando para eles. Quer dizer que a vida das pessoas aqui é menos importante do que as regras, do que os modelos? Para mim, como pastor, vocês são mais importantes do que as regras, do que os modelos, do que os métodos, do que as fórmulas. Porque se o boi e o jumento for mais importante do que essa mulher, é muita crueldade. Você percebe como a gente pode ser cruel com muita facilidade? Com simplicidade. Quando a gente nem percebe que está sendo cruel, com comentários maldosos, com acusações, com críticas, com disputas, com falsa espiritualidade. Eles estavam aonde? Numa sinagoga. O que se faz numa sinagoga? O que a gente faz na igreja. Jesus disse: essa mulher faz parte do plano de Deus para a salvação e a bênção do mundo. Você sabia que a pessoa que está sentada do teu lado, cujos pecados foram perdoados, cuja vida foi lavada pelo precioso sangue de Jesus, ela faz parte do plano de Deus para a redenção desse mundo? Pare de olhar para essa pessoa como aquela mulher corcunda era vista. E trate-a com respeito. Aprenda a respeitar o seu esforço para estar aqui, para contribuir, para fazer parte. Porque a igreja é feita de pessoas e não de coisas. A igreja é feita de pessoas. Foi por pessoas que Jesus deu a sua vida. E quando nós recebemos a libertação e a cura, nós nos tornamos igreja e irmãos uns dos outros. Quantas bocas nós temos? Não é possível que vocês não saibam. Vou perguntar de novo. Atenção, classe. Quantas bocas nós temos? Quantos ouvidos? Exatamente. Quantas bocas? Quantos ouvidos?
Isso, classe. Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o. E o que sai entra onde? Aqui ou aqui? Quantas bocas nós temos? Quantos ouvidos nós temos? Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você. Porque o que você fala contamina você e contamina quem está escutando você. Porque a boca fala daquilo que está cheio. As pessoas criticavam essa mulher, as pessoas desprezavam essa mulher, não é porque ela era corcunda, é porque a boca das pessoas estava cheia de desprezo do coração. Na verdade, aquela mulher era desprezada no coração das pessoas. 18 anos desprezadas no coração dos frequentadores daquela sinagoga. As crianças passavam ao redor e os pais aplaudiam. As crianças, que lindo, que lindo. Jesus disse: essa mulher, ela é tão valiosa para Deus como qualquer um de vocês, e mais valiosa do que o teu jumento e do que o teu boi. Você pode ficar de pé nesse instante na presença do Senhor. Irmãos, eu sei que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu sei que Deus quer que a gente desista de um monte de coisa. Deus quer que a gente abra mão de um monte de coisa que está nos aprisionando, como aprisionava aquela mulher. Nós precisamos ser libertos de coisas que estão nos oprimindo, que estão nos aprisionando. Há quantos anos você vem caminhando com essa carga de opressão sobre os teus ombros? Há quantos anos você vem encurvado, que você não conseguiu perceber que Deus todos os dias te dá libertação? Porque você valoriza mais o boi e o jumento do que o que Deus faz por você. Você pode fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Peça para Deus peça para Jesus dizer para você a mesma coisa que Ele disse àquela mulher. Você está livre. Você não é mais escravo ou escrava de rótulos, de adjetivos, de opressões espirituais. Você está livre. Você é livre. Deus te faz livre. Nós somos livres de modelos.
Nós somos livres de estrutura. A única coisa que nos vincula, que nos deixa ligado uns aos outros, é o amor e a graça de Deus.